Sejam bem-vindos. Nesse curso irei falar sobre a aplicação da lei de Hess. Para isso, irei resolver 2 exercícios, mas antes irei falar um pouquinho sobre o que é a lei de Hess. Tá? Então, a lei de Hess fala que a entalpia total da reação é a soma das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida. Então, algumas reações químicas ocorrem em várias etapas e geralmente cada uma dessa etapa ela ocorre com absorção ou liberação de energia. Essa absorção ou liberação de energia é chamada de entalpia. Tá? Então, e a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes nos fornece o valor da variação de entalpia da reação envolvida. Então, nós temos que as reações que ocorrem com liberação de calor são chamadas de reações exotérmicas e as reações que ocorrem com absorção de calor são chamadas de reações endotérmicas. Como exemplo aqui, a reação do carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono. Essa reação ela ocorre em 2 etapas, que são essas duas aqui. Então, primeiramente, o carbono reage com oxigênio, formando monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono reage, então, com oxigênio, formando dióxido de carbono. Então, é possível determinar a entalpia desta reação aqui, né, do carbono mais oxigênio formando monóxido de carbono, se soubermos qual é a variação de entalpia de cada uma das reações envolvidas no processo. Esse cálculo ele é muito importante para algumas reações químicas em que não é possível determinar experimentalmente essa variação de entalpia, porque algumas reações são muito violentas, podem também liberar muita energia, ou então tem reações que são muito lentas, demoram muito para ocorrer. Então, para essas reações, é importante calcular, né? Facilita bastante calcular então as variações de entalpia e não ser necessário realizar as reações em laboratório para poder obter experimentalmente essa variação de entalpia. Tá? Então, eu vou fazer uma resolução aqui de como que seria esse cálculo. Então, por exemplo, aqui, né, como nós já comentamos, a reação ocorre em 2 etapas e aqui está a variação de entalpia de cada uma das etapas. Na primeira etapa, ocorre liberando 110,5 kJ. Sempre que ocorre liberação de energia, o sinal é negativo. Então, essa reação aqui ocorre liberando calor, está liberando 110,5 kJ. A segunda etapa também ocorre com liberação de calor, menos 283,0 kJ. Então, as reações que ocorrem liberando calor são chamadas de exotérmicas. Então, aqui nós temos 2 reações exotérmicas. Para determinar, então, a entalpia da reação aqui de interesse, da primeira reação aqui, né, que é a reação total do processo, basta somar as entalpias das etapas envolvidas. Mas, para isso, a soma das reações, né, somando as 2 etapas, deve ser fornecida exatamente a reação de interesse. Então, vamos ver se isso ocorre. Para somar as reações, primeiramente, precisamos verificar se existe algum dos reagentes de uma das reações é igual ao produto formado na outra reação. Quando isso ocorre, é possível cortar. Por exemplo, aqui, na primeira reação, nós temos que o produto formado é o monóxido de carbono. Observe que esse é um reagente da segunda reação. Então, temos aqui monóxido de carbono sendo reagente de uma reação e sendo produto da outra reação. Nesse caso, é possível cortar, certo? Agora, vamos tentar somar. O que sobrou aqui? Sobrou carbono, meio mol de oxigênio em cada uma das etapas, somando meio mol mais meio mol, teremos 1 mol. E aqui nós temos como produto dióxido de carbono. Então, sobrou, se formos somar as 2 reações, as 2 etapas, nós temos carbono mais oxigênio, 1 mol, né, de oxigênio, formando dióxido de carbono. Observem que essa reação obtida ela é exatamente igual à reação de interesse aqui. Tá? Então,
como nós só cortamos aqui o monóxido de carbono, basta somar a entalpia de cada etapa. Então, somando aqui 283 mais 110,5, nós vamos obter 393,5. Como as duas reações são negativas, a soma também vai dar negativo. Aqui tem que lembrar um pouquinho das regras decinais da matemática, tá? Menos com menos, somamos e mantemos o sinal. Então, aqui, a reação aqui total, a reação de interesse, libera 393,5 kJ. Também uma reação exotérmica, tá? Então, vamos ao segundo exemplo. Então, aqui pergunta qual é a variação de entalpia dessa reação aqui. Temos 3 carbonos mais hidrogênio, formando aqui o C3H8. Essa reação ocorre em 3 etapas. Temos aqui a primeira etapa, né, a segunda etapa e a terceira etapa. Temos aqui a variação de entalpia de cada uma das etapas envolvidas. Observe que aqui também a variação de entalpia é negativa. Então, sabemos que cada uma das etapas é exotérmica, ocorre com liberação de energia. O que é preciso observar aqui? Ao contrário do primeiro exemplo, aqui vai ser necessário trabalhar um pouquinho com cada uma das equações químicas. Por quê? Aqui, nos reagentes, nós temos 3 mols, aqui 3 carbonos. Observem que aqui a única equação em que temos o carbono como reagente tem apenas um mol, um carbono aqui. Então, o que pode ser feito para obtermos 3 carbonos, como está na equação de interesse aqui? É preciso multiplicar a segunda equação por 3. Tá? Observem que aqui temos 4 mols de hidrogênio. Na terceira equação, em que temos o hidrogênio como reagente, tem apenas um mol de hidrogênio. Então, é preciso multiplicar essa última etapa, que é a terceira etapa, por 4, para termos aqui 4 mols de hidrogênio. Agora, observem aqui a primeira equação. Né? Nós temos aqui o C3H8 como reagente, mas na equação aqui de interesse, o C3H8 aparece como produto. Então, é preciso inverter essa reação aqui, para termos o C3H8 como produto. Então, é preciso inverter essa equação química, certo? Então, tudo que é feito com um reagente ou com um produto é feito com a equação química inteira. Então, a segunda reação vai ser a segunda equação química aqui que representa essa reação que está ocorrendo. Ela vai ser inteira multiplicada por 3. A última vai ser inteira multiplicada por 4. E essa primeira reação será invertida. Tudo que é feito com todas as operações matemáticas que são feitas com as equações químicas devem ser feitas também para a variação de entalpia, certo? Então, vamos ver como que vai ficar aqui. Trabalhando com as equações químicas, então, como já foi comentado, nós vamos precisar multiplicar a segunda equação por 3. Então, aqui ficamos com 3 carbonos mais 3 oxigênios, formando 3 dióxido de carbono. Multiplicamos a terceira equação por 4. Então, ficamos aqui com 4 hidrogênios mais 2 oxigênios. Então, 4 vezes meio é igual a 2 oxigênios, formando 4 água. E a primeira equação foi invertida. Então, o que era produto passou a ser reagente e o que era reagente passou a ser produto. A equação foi invertida. Então, observe, como já foi comentado, todas as operações que são feitas com a equação química também é feita com a variação de entalpia, com o ΔH. Então, aqui, a última equação foi multiplicada por 3. Desculpa, a primeira equação aqui, essa primeira equação foi multiplicada por 3. Então, nós temos aqui que essa primeira equação é essa aqui. Então, nós temos menos 394 vezes 3. Vai fornecer um valor de menos 1182.
A outra equação, que é essa daqui do hidrogênio, foi multiplicada por 4. Então, nós temos aqui 286 vezes 4, que vai fornecer 1.144. E essa primeira equação aqui, né, que foi invertida, que é a do C3H8, então ela foi invertida. O que nós fazemos com o ΔH? Invertemos o sinal. Então ele era positivo, ele era negativo, tá? Ele era negativo aqui, passou a ser positivo. Tá? Então todas as operações matemáticas que são feitas com as equações químicas são aplicadas também para a variação de entalpia, para o ΔH. Agora, o último passo, vamos verificar se somando as três equações, nós vamos obter a equação de interesse, certo? Então, lembrando, tudo que está igual do lado dos reagentes em uma equação química e está do lado dos produtos da outra equação química, nós podemos cortar. Então, o que nós temos de igual aqui? Observe que o dióxido de carbono está aparecendo aqui como reagente da última equação e como produto da primeira. Então, podemos cortar. O que mais que tem de igual aqui? Água. A água está aparecendo como reagente em uma equação química e como produto da outra. Então, nós podemos cortar. Tá? Agora, o oxigênio. O que nós temos aqui? Nós temos, do lado dos reagentes, nós temos 3 oxigênios na primeira equação e 2 na segunda. Então, o que está nos reagentes de uma reação, nos produtos da outra reação, nós podemos cortar. Porém, o que está do mesmo lado da equação química, como aqui, né, nas duas equações, o oxigênio aparece nos reagentes, nesse caso nós vamos somar. Então, no lado dos reagentes, nós temos 5 oxigênios. E nós temos 5 oxigênios no lado do produto da terceira equação. Então, nós podemos cortar. Então, 3, 4, 5 e aqui 5. Podemos cortar, certo? Então, agora vamos observar o que sobrou. Né? Sobrou aqui 3 carbonos, 4 hidrogênios e como produto C3H8. 3 carbonos, 4 hidrogênios, formando C3H8. Observem que esta equação aqui é exatamente igual à equação de interesse. Chegamos na equação de interesse, então basta somar as variações de entalpia de cada uma das etapas envolvidas no processo. Então, nós só podemos somar as variações de entalpia quando nós conseguimos obter a reação de interesse a partir das etapas envolvidas. Então, aqui nós podemos somar. Lembrando aqui, novamente, da regra de sinal, certo? Então, nós temos aqui positivo, negativo e negativo. O que nós fazemos, então, aqui? Sinais iguais, soma-se e mantém o sinal. Então, aqui é possível somar a 1182 com 1144 e manter o sinal negativo. Aí nós vamos obter positivo com negativo. Positivo com negativo, o que nós fazemos? Subtraímos e mantém o sinal do maior. Então, tem que lembrar dessas operações matemáticas aqui. Tá? Então, fazendo essa regrinha de sinal, nós vamos obter uma variação de entalpia de 106 kJ. O valor negativo está liberando calor, portanto, reação exotérmica. Tá? Então, para o curso de hoje eram essas as informações, né? Espero ter ajudado. Como referência para um maior aprofundamento, eu indico Áticas, Princípios de Química, capítulo 7. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem